É de manhã? A sério? Não, ainda de noite. Deve ser de madrugada. Filha, deixa de ser. Ai, filha, parece que estás a morrer. Tanta tosse, meu Deus. Oh, filha, agora estás sempre a tossir, não sei porquê. Hoje de manhã. E eu vou-te levar ao médico para ver. Então, dorme mais, que eu também vou dormir e de manhã levo-te. Tá? Ai, agora sim é de manhã. Eu meti os óculos, ou não? Sei lá, agora já está. E também. Agora vai ficar assim mesmo. Ai, o copo aqui. Acho que já está limpo. Está limpo. Então, eu tinha visto se tinha leite e não, isto era café que não tinha tesoura, então. Isso. Então eu tinha ido encher o copo de água porque café que ainda não tinha bebido. Gente, eu sei que isto é Coca-Cola, mas finge. E então eu tinha bebido, meti aqui e deixei ali que depois eu ia lavar. E agora ela ia se vestir para não ter de ir assim para o supermercado e depois ter de preparar a roupa para a filha, porque eu não sei se ela ia gostar daquela roupa que ela ia meter, mas ela gosta de todas as roupas. Então, tudo bem. Então eu estava a ir lá para o elevador, sentei-me e estava a descer. Depois dela chegar, ela tinha se esquecido do dinheiro, tinha ido lá buscar outra vez e finalmente ela abriu a porta, meteu a chave, meteu a senha, que depois abriu a porta. Um atraso. Depois ela meteu a chave aqui outra vez e viu se tinha uma carta e tinha. A carta estava a dizer que a filha tinha sido aceita na faculdade. Então ela guardou outra vez a carta e depois que ela ia mostrar à filha. Então ela foi lá e ela ficou-se a perguntar porque é que ela tinha 2 cartas de correio. E depois ela foi. Então ela tinha chegado aqui porque ela gosta de ir ao da fazenda porque ela acha que é o único que tem mais variedades, que tem mais variedades de leite. Então ela só ia comprar mesmo o leite normal, mas era sem lactose, que ela é este sem lactose, então que não sabia, a filha podia estar doente, então ela preveniu de coisar este. Então, de comprar isto. Então eu não sabia. Então ela meteu lá. Desculpa. Então ela pagou aquilo e foi lá e pagou. Então foi. E ela não sabia se aquilo aceitava. Então o senhor disse que aceitava, como se fosse que depois ela ia lá e retirava o dinheiro. Porque o senhor era querido, então ele deixou lá passar com aquilo e ela foi lá. Gente, eu sei que eu estou aqui no mundo, mas é que ela ia lá ao hospital marcar lá uma consulta lá porque ela não sabia se ela tinha asma. Sim, ela estava sempre a tossir. Então ela foi lá ao hospital e foi marcar uma consulta para a médica de alergias. Então ela foi lá. Gente, depois disso que eu ter lá falado,
ela esqueceu-se de ir lá à casa, lá, coisar do leite, mas agora como já estava lá, ela foi. Então ela foi lá marcar uma consulta para hoje, mas ela não sabia se tinha consulta para hoje. Então ela foi ver. Ela esperou chegar aqui o senhor e ela não o viu. Então ela esperou mesmo, porque ela não sabia. E então o senhor chegou, o senhor da recepção, e foi lá e viu que ela estava aqui à espera. E ela foi perguntar se tinha uma consulta para hoje de uma médica de alergias. E o senhor disse que sim ele achava que sim. Então ele foi ligar para o médico. Então o doutor tinha dito que sim, então ela foi lá e pagou. E o senhor também era querido, então ela foi passar lá pelo cartão lá. Acho que foi por uma máquina que ele tinha, porque a gente que não tinha dinheiro, que era mais fácil de coisar assim. Ela tinha dinheiro, só que ela tinha se esquecido que tinha. Então depois foi isso, e então ele disse que tinha para às 6 horas. Então ela foi lá, mas ela tinha dito que não podia ser às 6 horas porque eles iam sair. Então ele estava a dizer que podia ser às 10 da tarde. Da tarde não, da manhã ou às 10h30. Podia ser às 10h30 porque já estava quase a ser 10 e ela tinha de ir lá, que a filha dela tinha de se arranjar e a mãe dela ainda não meteu a roupa da filha. Então o senhor disse ok, que podia ser às 10h30, então ela foi lá. Gente, eu estou-me a embaralhar toda, mas é que eu quero dizer uma coisa e depois não digo, depois fico lá a pensar. E depois eu penso, e depois eu tenho de dizer isso. Ela tinha chegado a casa, tinha abrido a porta, porque abrir a porta daqui não é preciso a chave, porque ela tinha... É só preciso a chave, não é preciso a senha, porque ela tinha deixado isto ligado. Mas também agora está blindado, então não tenho de ter assim muita preocupação, mas se tiver preocupação, olha, foi no que foi. Então ela foi lá para a cozinha, ela sentou-se, que ela já estava muito cansada de andar, porque ela estava a andar por aquelas linhas tipo de bicicleta e das autoestradas, então ela tinha ido. E então ela tinha chegado, tinha guardado o leite e depois ela ficou de nada tensa. Porque já eram 10 horas, ela tinha de se preparar e a filha dela demorava muito para se arranjar. Então ela foi lá e o despertador dela já tinha tocado, só que ela não tinha ouvido e agora tinha tocado e ela já estava assim e depois ela acordou do nada e ela disse assim, oh mãe, porquê que estás aqui toda tensa? Tu tens de ir para a consulta. Que consulta? Aquela que eu te disse que tu tinhas de ir. Já começou. Então ela ficou toda tensa depois e ele disse para ela se vestir e ela vestiu-se. Foi uma alegria porque ela foi rápida. Mas do nada ela parou de tossir e ela meteu os óculos e foram para a consulta e a mãe já tinha ficado mais calma e ela disse para a filha beber um leite porque ela ainda não tinha comido nada. Mas ela só bebeu o leite porque era a única coisa que lhe estava a apetecer. E o leite era mesmo para ela beber mesmo. Então foi lá e ficou lá. E depois elas estavam a ir e depois o elevador parou. E não sabia o que é que tinha acontecido. Demorou pouco e o elevador conseguiu lá chegar. Elas já ficaram despreocupadas porque elas estavam preocupadas. A mãe estava preocupada porque
a consulta era às 10h30 e já eram 10h10. 10h11. Depois abriu a porta, fez todo o processo de sempre, meteu a senha e abriu. Depois fechou a porta à chave, mas não fechou o coisa da senha. E então foram e elas já voltam, tá? No médico. Gente, isto é uma rotina. Então elas foram e pegaram um carro porque, não é? Era tipo só para chegar lá e elas demoravam pouco tempo. Demoravam uns 20 minutos, mas as consultas sempre se atrasam um bocado. E então elas foram lá, chegaram lá no médico e elas não iam saber qual era a sala, não é? Que elas já foram lá conversar. Eu acho que elas já se iam sentar, porque eu não sei se elas pararam no andar de cima, que é lá decorativo, que acho que é onde é as cirurgias, ou lá embaixo que é recepção. E então elas tinham esperado, já eram 1h30, só que elas ficaram despreocupadas porque ainda não tinham chamado e a mãe ainda foi tirar lá o coisa. Porque o 1 era esta menina, então ela foi. Porque ainda não tinha começado as consultas, porque as consultas só iam abrir às 10 e às 10h30, só que ela esperou muito lá tempo porque a médica dela era muito atrasada. Então foi lá, a menina foi para lá, para o elevador, chegou a vez dela e tinha chegado a vez dela. E então tinham finalmente chamado elas e disseram que podiam ir lá para cima. Então elas foram. Então elas tinham errado no andar, então a médica podia estar lá, mas elas não sabiam se tinham errado. Mas elas podiam ter errado no andar, já estão toda baralhada. Então elas foram para o andar 2 e correu tudo. O elevador não parou e ficaram lá, porque o elevador do lado da casa já estava um pouco velho. Então elas mandaram lá o ajudante e o ajudante não, eu não sei o nome, mas é o que arranja as coisas. E então chegaram no andar e a médica já lhes disse para descerem lá no andar, que era para não ter nada deles esperarem, mas elas já tinham esperado muito e já eram 10h39. Elas demoraram um pouco, porque os da recepção já lhes tinha chamado às 32 e demoraram um pouco, porque o elevador só demora pouquinho tempo. Demora para aí uns meios segundos por aí. Então elas tinham de passar pelo veterinário, que é o gato, e irem aqui para a sala para ver aqui. Eu não sei se é aqui que fazem para ver se tem asma. Mas tudo bem, depois elas vão lá para cima para a consulta. Então pediu para ela ir para ali e eu acho que ia correr tudo bem. A mãe ia se sentar aqui porque para ela ver as coisas, está a correr tudo bem. Então a médica disse para ela vir por aqui para se sentar e conversarem se ela sentia alguma coisa, e ela disse que estava sempre a descer. E então a médica chamou para a mãe vir aqui e ela explicar um pouco, e a filha ia ficar lá sentada, aqui um pouco sentada. E então falaram sobre isso, que a filha estava sempre a tossir, desde pequenina já estava sempre a tossir, mas não era assim muita coisa. Mas então agora está a ficar um pouco a piorar, então elas disseram para fazer lá o que é preciso, porque está um pouco assim.
passe, meio coisa. Então o menino que estava lá ficaram ali a conversar. Então disseram lá o que está a acontecer e então chamaram para elas virem. Tchau! E elas disseram tchau e aqueles meninos esperou pelo médico e foram lá para o andar certo, que era o da médica. Então, quando chegaram ao andar certo, elas foram lá e foram lá brincar, não. Foram fazer a consulta, que a consulta não é de brincadeira. E então ela pediu para sentar lá e a médica foi lá me dizer. Mesmo se ela seja religiosa, ela também vai fazer esta coisa aqui, a ver se está tudo bem. E então a mãe, ela foi pousar aquilo, disse-lhe que ela tinha sim, o que estava assim desesperado, sim, ela tinha asma. E então ela disse para marcar a operação, não é? Porque depois elas iam fazer tipo isso. Então marcaram a consulta para o próximo episódio, vai ter a operação. Mas enquanto isso foram lá conversando que tinha de ser para a semana, para o próximo dia. Oh gente, se calhar até gravo hoje, tá? Para o próximo dia, que tinha de ser um destes dias, para aí. Porque elas têm de fazer aí umas coisinhas e tal. E isso, gente. Têm de lá fazer as coisas, têm de saber se ela tem de ser operada. Então disseram que sim, ela podia ser operada, não tinha nada de mal dela ser. E então marcaram para a próxima semana. E então aconteceu isso e tchau, até ao próximo vídeo que eu até posso gravar hoje.